Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sim, a verdade vos libertará. Vejamos esse versículo na Bíblia. Isto é, em João 8, 31 a 32. E diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, sim, que acreditavam em Jesus, e disse: se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Queridos irmãos, aqui 2 pontos importantes. Temos que permanecer na palavra de Deus, de Jesus Cristo. E em segundo lugar, precisamos de buscar, tentar, tanto quanto possível, para ser discípulos dele. Isso é uma das nossas responsabilidades como cristãos, ser discípulos de Jesus Cristo. Mas continuando a ler. E conhecereis a verdade. Por permanecermos na palavra de Jesus Cristo e por a praticarmos, sendo assim seus discípulos, seus seguidores, verdadeiros seguidores, então conheceremos a verdade. E a verdade nos libertará. Queridos irmãos, é necessário termos um estudo da Bíblia, um estudo da palavra de Deus, da palavra de Jesus Cristo, e, através desse estudo, crer, acreditar no que lemos na Bíblia, em Jesus Cristo e nas suas palavras. E precisamos de fazer o que Ele nos diz para fazer. Nós precisamos de acreditar, queridos irmãos, na Bíblia. A Bíblia é um maravilhoso livro. É uma maravilhosa palavra de Deus para nós. Está claro, sim, escrita por vários homens, debaixo da inspiração de Deus. Mas é milagroso como há uma unidade na Bíblia. Mas essa unidade da Bíblia, que é o que eu desejo de falar hoje, essa unidade na Bíblia necessita a nossa participação ativa e pensamento ativo para termos o benefício desta palavra, para sermos livres, para nos sermos libertados. Queridos irmãos, isto é os fundamentos da teologia. Os fundamentos da teologia. Teologia quer dizer das palavras de Deus, dos ensinos de Deus, e os fundamentos quer dizer os princípios fundamentais do estudo da palavra de Deus. Sim, os princípios fundamentais do estudo da palavra de Deus é o que nós precisamos de praticar. Ora, onde é que isto tudo começa? Começa com a fé. Perdão. Começa com a fé. E qual é o artigo fundamental da fé? Vejamos comigo, se faz favor, em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Hebreus, capítulo 11, versículos 6. Hebreus 11, digamos assim, é o capítulo da fé, digamos assim. E no versículo 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Queridos irmãos, precisamos de fé, pois sem fé é impossível acreditar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Precisamos de acreditar que Deus existe e acreditar que Ele, digamos assim, é o recompensador daqueles que o buscam. Porque vai haver justiça ao fim deste período. E por isso, queridos irmãos, precisamos de estar bem certos de
de que cremos na palavra de Deus, que conhecemos a palavra de Deus, e assim então seremos libertados. Um dos grandes enganos da educação de hoje em dia é a teoria da evolução. Porque a teoria da evolução basicamente está a dizer que Deus não é o Criador. Que Deus não criou as coisas assim, digamos assim, do nada. E por isso então a ciência se torna, esta ciência da teoria da evolução, se torna um Deus. Queridos irmãos, nós precisamos de acreditar que Deus existe. E a evolução contradiz contra essa crença. Não podemos acreditar na evolução e acreditar em Deus. São duas coisas opostas. Sim, reconheço que há certas pessoas que dizem, não, Deus criou, mas criou através de evolução. Não, Deus criou. Deus criou. Sim, Deus nos está a fazer filhos dele através de um processo de conversão, um processo espiritual de conversão, de aprendermos a reconhecer o que é o bom e o que é o mau e termos a prática, o desenvolvimento do caráter de Deus para crescer nesse caráter. Mas precisamos de entender que Deus existe e isso é parte da fé. Isso é um ato de fé. Vejam, por exemplo, em Hebreus, no mesmo capítulo 11, versículo 1, diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Queridos irmãos, a fé é a certeza de coisas que se esperam. A palavra certeza aí vem do grego, opóstasis, que quer dizer que é uma firme fundação, que é uma fundação firme. Fé, digamos assim, é um chão firme, é uma fundação firme de coisas que se esperam. E essa fundação firme existe porque Deus é fiel. Deus é fiel. Deus não mente. Deus é fiel. Vejam em Tito, capítulo 1, versículo 2. Tito, capítulo 1, versículo 2. Diz assim: na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Queridos irmãos, a esperança da vida eterna que Deus prometeu. Ora, Deus não pode mentir. Mas, além disso, Deus prometeu. Digamos assim, são duas testemunhas. Deus não mente e Deus prometeu. Prometeu o quê? A vida eterna. A vida eterna. Essa é que temos esperança. Queridos irmãos, esta esperança da vida eterna, porque Deus a prometeu e que Ele não mente, é uma esperança baseada numa fé verdadeira. E esta fé é o ponto de partida. E tendo esta fé, tendo este ponto de partida, por causa disso, temos esperança. Por causa disso. Porque isso é garantido. A vida eterna é garantida. Debaixo de certas condições, está claro. Mas é garantida a nós por Deus que prometeu.
que não mente e prometeu. Queridos irmãos, por isso, a firme fundação, este chão firme, básico que temos, isto é a fé. Esta fé, que é esta firme fundação. Por causa desta firme fundação, temos esperança. E temos esperança de quê? Da vida eterna. E o que é a vida eterna? A vida eterna é de virmos a ter o caráter de Deus para sermos iguais a Ele, está claro, muito inferiores, mas iguais a Ele, sermos filhos e filhas dEle, através do poder do Espírito Santo. E isso demora tempo, é um processo que nós temos que vencer até ao fim. Então, qual é a fórmula? Digamos assim, o ingrediente que faz com que isto seja possível. Qual é o ingrediente neste processo? Começa na fé. Temos uma meta ou um golo de termos a vida eterna como filhos e filhas dele. E por isso temos essa esperança. Qual é a fórmula? Qual é o ingrediente que faz com que isto tudo seja possível? Vejam comigo em 1 João, capítulo 4, versículo 8. 1 João, capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Aqui vemos João, que nos está a dar a resposta. Nos está a dar a resposta que é amor. Amor. Vejam no versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Queridos irmãos, Deus é amor. E aquele que tem amor, permanece em Deus e Deus nele. Paulo descreve este processo de outra maneira. Vejamos em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Paulo descreve este processo. Começar a ler do versículo 1 até ao versículo 5. Justificados, pois, mediante a fé, somos feitos justos perante Deus, porque somos pecaminosos, porque pecamos, somos feitos justos pela fé. Pela fé, nesta esperança que temos. Não é nada que nós tenhamos feito, mas pela fé, inicialmente, pela fé de Jesus Cristo, que Ele deu a sua vida por nós. E temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Porquê? Porque pagou pelos nossos pecados enquanto nós éramos pecadores. E por isso nos justificou de graça. Por intermédio de quem, isto é Jesus Cristo, obtivemos igualmente acesso pela fé dele, e porque nós temos fé que ele nos vai dar esta vida eterna. Temos fé, temos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Aqui está a fórmula, que é esta graça na qual estamos firmes e glorificamos na esperança da glória de Deus, de sermos gloriosos como Deus é, está claro, muito inferiores, mas termos essa glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, nas próprias dificuldades que temos nesse caminho, nesse processo, sabendo que a tribulação, sabendo que as dificuldades e os problemas que temos produz perseverança, produz uma certa paciência de continuar, e a perseverança, esta paciência, produz a experiência, isto produz um caráter que é provado, uma experiência, um caráter provado, e a experiência, a experiência, este caráter provado,
produz a esperança. A esperança. Ora, a esperança não confunde, não nos envergonha, não nos faz confusos. Porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, que nos foi dado. O amor de Deus é derramado no nosso coração. E como lemos aqui no versículo 2, vamos repetir agora, por intermédio de quem tivemos igualmente acesso pela fé a esta graça. O que é graça? Graça, a palavra grega charis, é um favor divino. Queridos irmãos, é mais do que um gratuito perdão imerecido. Graça é um favor divino, que inclui, está claro, perdão imerecido, mas é uma manifestação, esta graça, este favor divino de Deus para conosco, esta graça, é uma manifestação do seu amor, do seu carinho e do seu cuidado para conosco. Sim, para toda a sua criação. Uma manifestação do amor de Deus, do cuidado de Deus e do carinho que Ele tem para conosco. Isto é a graça, o favor divino que Deus tem para nós. E por isso esta graça, que é derramada a nós através do amor de Deus, que é derramada no nosso coração pelo Espírito Santo de Deus, esta graça é a fórmula para nós sermos como Ele é. Porque Ele, a fim de contas, é amor. E aqui vemos este, digamos assim, este processo. Por esta graça, nós praticamos e vemos, porque temos fé, que é pela fé. A fé faz com que nós pratiquemos o que Ele nos diz para fazer. Depois, quando fazemos o que Ele nos diz para fazer, temos, às vezes, certas dificuldades, certas tribulações e perseguições. Mas essa tribulação, essa perseguição, essas dificuldades que encontramos, produzem paciência. Produzem paciência. Temos paciência. Esta paciência produz a experiência. Produz um caráter provado. Produz esta experiência, este caráter, esta experiência, esta prática de discernir o bem do mal durante um certo tempo. E então isso nos dá esta esperança pela fé, que começou pela fé, mas daí veio obediência, veio dificuldades, veio paciência e perseverança a manter-se no caminho, veio este caráter provado, e este caráter provado nos dá esta esperança, porque sabemos que estamos no caminho certo. Ora, esta esperança não nos envergonha, não nos confunde, não nos faz assim, não. Uma esperança certa. Porquê? Porque o amor de Deus está em nós. É a fórmula. O amor de Deus. Ora, queridos irmãos, nós precisamos começar com a fé. Começa com a fé. E, queridos irmãos, há vários inimigos da fé. Deixe-me mencionar 4 importantes. Primeiro, inimigo da fé é um pensamento ansioso, é uma ansiedade, é um inimigo da fé. E por isso as pessoas ficam com esta ansiedade, ficam desencorajados, ficam negativos. Este pensamento ansioso, esta ansiedade, é um inimigo
da fé. Vejam comigo em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 28. Mateus 6, versículo 28. Aqui, né, no Sermão do Monte. E no versículo 28, está a falar aqui, começando neste assunto acerca do versículo 25, dizer, não andeis ansiosos pela vossa vida. E no versículo 28 diz assim, e porque andais ansiosos, quanto ao que se vestem, ou seja o que for, considerai como crescem os lírios do campo, e eles não trabalham nem fiam. Por que estão ansiosos? Por que têm este pensamento ansioso? Por que têm esta ansiedade? E por isso conclui essa secção no versículo 34, dizendo assim, portanto, não vos inquieteis, não fiquem ansiosos, não fiquem demasiadamente preocupados desnecessariamente com o dia da manhã, pois o amanhã terá os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Queridos irmãos, a ansiedade, o pensamento ansioso é o inimigo da fé. Um outro segundo inimigo, 2 capítulos adiante em Mateus capítulo 8, versículo 23, vê-se a história aí de que Jesus estava no barco e houve uma grande tempestade. E as pessoas ficaram assim preocupadas, com temor. E vê-se aí em Mateus capítulo 8, começando no versículo 23 até o versículo 26. Então, entrando ele no barco, os discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Aquilo é uma tempestade enorme. Entretanto, Jesus estava a dormir. Mas os discípulos vieram acordá-lo, dizendo, Senhor, salva-nos, estamos a morrer. Versículo 26. Perguntou-lhes então Jesus, porque sois tímidos. Uma tradução talvez não muito boa, seria uma tradução melhor, é porque temeis, ou porque estão medrosos. Porque é que estão com medo? Porque é que vocês estão com medo? Porque é que vocês estão com temor? Sim, o medo. Vocês estão a pensar que Deus está a dormir? Sim, Jesus estava a dormir. Mas o Filho de Deus estava no barco. Não deviam ter medo. Homens de pequena fé. Homens de pequena fé. E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e fez grande bonança. Ficou tudo muito calmo. Ficou uma grande coisa, ficou muito calmo. E maravilharam-se os homens, dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Queridos irmãos, o temor, o medo, é um inimigo da fé. Por isso vimos a ansiedade é um inimigo da fé, o temor é um inimigo da fé. Em terceiro lugar, as dúvidas são inimigos da fé. Vejam em Mateus capítulo 14, uns capítulos mais à frente, no mesmo livro, Mateus capítulo 14. Vejamos então o versículo 31. Aí é a secção em que estava a falar de Jesus andar por sobre o mar. E então Pedro começou a andar também. Vocês sabem essa secção. E Jesus disse a ele, não tenhas medo, anda. E ele veio, começou a andar. E depois vejam no versículo 31. E prontamente, ele depois, vê-se aqui versículo 30, reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir e gritou-se. Sim, teve medo, mas começou a ter dúvidas. Salva-me, Senhor. Vejam no versículo 31. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, porque duvidaste? Pensamento ansioso, preocupando-se a certas coisas, começa a ter medo, e este medo cria dúvidas. Vemos esta progressão, ansiedade, medo e dúvidas. E por isso esses são 3 dos 4 inimigos que eu estou a mencionar acerca da fé. O quarto é o raciocínio humano à parte da palavra de Deus.
o raciocínio humano à parte da palavra de Deus. Se nós somos muito inteligentes, pessoas, começamos a raciocinar, a pensar nestas coisas, mas quando este pensamento, este raciocínio não é de acordo com a palavra de Deus, este raciocínio nos leva no caminho errado. Se não, o raciocínio não é de acordo com a palavra de Deus, isto não é no caminho da árvore da vida, mas se este raciocínio é sem a palavra de Deus, nos leva à árvore da morte, do conhecimento do bem e do mal. E por isso é um inimigo da fé. O raciocínio humano à parte da palavra de Deus. Vejam em Mateus capítulo 16, versículo 7 a 8. Aí havia essa secção de que Jesus tinha dito a eles que tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E versículo 7 diz assim: eles, porém, discorriam. Isto é, tinham a pensar e estavam a ter um raciocínio humano à parte da palavra de Deus. Começaram a pensar, começaram a arrazoar, a pensar, a ter este raciocínio humano. Eles discorriam entre si dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo Jesus, versículo 8 disse: porque discorreis, porque estão a raciocinar à parte da palavra de Deus entre vós, homens de pequena fé. Sobre não teres pão. Porque estamos preocupados a falar e raciocinar acerca de não termos pão, porque não estou a falar do pão. Queridos irmãos, inimigos da fé, ansiedade, medo, dúvidas e raciocínio humano à parte da palavra de Deus. Queridos irmãos, quando temos dificuldades no mundo, porque estamos, como vimos em Romanos 5, começamos a obedecer a Deus, temos dificuldades. Estas dificuldades, estas perseguições, estas aflições, se deixamos ser guiados por ansiedade, por medos, por dúvidas, por raciocínios humanos à parte de Deus, então não vai seguir o caminho de termos paciência e de mantermos nesta experiência do caráter provado que nos dá a verdadeira esperança. Precisamos ter cuidado, não matar esta fé. Vejamos então em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, como Paulo descreve aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 8. Está aqui Paulo a falar de... Vejamos aqui, 1 Tessalonicenses, versículo 5. Versículo 8, diz assim, começa a falar do versículo 6, não dormimos, vigiemos sempre sóbrios, não estejam a dormir, não estejam descuidados, estejam sempre a vigiar a vocês próprios. E diz assim no versículo 8, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé. A couraça da fé, a couraça é uma coisa que pomos à frente aqui do peito, que protege o coração. Esta couraça protege o peito, onde está o coração, onde começa este sentimento da fé. E depois continua. Da fé e do amor. Vem no coração. E tomando como capacete a esperança da salvação. O que é o capacete? O capacete protege a cabeça. E a cabeça é os pensamentos, é a nossa esperança que está uma coisa na cabeça. Por isso, uma vez mais, é o coração e a mente. Temos que proteger o nosso coração com a couraça e proteger a nossa mente com este capacete. Capacete da esperança da salvação. A couraça da fé e do amor, proteger o nosso coração e proteger a nossa mente com a esperança, o amor e a esperança. Queridos irmãos, esperança de quê? Da salvação. A esperança da salvação. O mesmo tema, estamos a ver aqui o mesmo tema.
Um dos temas bíblicos que corre na Bíblia desde o início até ao fim. Há esta unidade da Bíblia, de tema, unidade temática na Bíblia, que é a salvação. Que é a salvação. A esperança da salvação. O que é salvação? É termos a vida eterna. E a vida eterna é de virmos a ser da família de Deus, da mesma glória. Está claro, muito inferior, como mencionei, mas do mesmo género, de membro da família dele. Vemos então, queridos irmãos, este tema que anda pela Bíblia desde o início ao fim. Vê-se este tema aqui, que é o tema de salvação. O tema de salvação. Queridos irmãos, continuando a pensar acerca do que lemos há pouco em Romanos 5, lembra-se? Diz que esta fé não confunde, não nos confunde, não nos faz embaraçados, não nos confunde. Porquê? Não nos desaponta, não ficamos apontados. Porquê? Porque precisamos de manter esta visão, esta grande gravura, esta meta bem clara e bem focada na nossa mente, para termos esta esperança forte, esperança da salvação. Vejam comigo então em Romanos 4, versículo 17. Romanos 4, versículo 17. Diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Falando acerca de Abraão. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Uma esperança contra a esperança. Queridos irmãos, ele já era muito idoso e também era a sua mulher. Já tinham passado a idade de poderem ter filhos. E por isso não havia mais esperança da maneira física. Mas ele teve esperança em Deus, embora fosse contra a esperança física. Era uma esperança espiritual, acreditando em Deus e que ele é capaz de fazer o que ele promete. E por isso, era uma esperança contra a esperança. E creu, acreditou, teve fé. Continuando então a ler no versículo 19 a 22. E, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada da Sara, isto é, já não de maneira ponto físico, já tinha de cerca de 90 anos, já não podia ter bebés, já tinha uma idade muito avançada, não duvidou, não teve dúvidas. Vê-se as dúvidas é o inimigo da fé. E não duvidou. Por incredulidade da promessa de Deus. Não teve dúvida da promessa de Deus. Acreditou que Deus é capaz de fazer. Dando glória a Deus. Diz assim, mas pela fé se fortaleceu. Se fortaleceu. Não teve dúvida, se fortaleceu. Esperando em fé. Dando glória a Deus. Estando plenamente convicto. Convicto. Estando convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Deus é poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para justiça. Queridos irmãos,
O primeiro artigo da fé é acreditar que Deus existe e que Ele é o galardoador, o recompensador, e que Ele é capaz de fazer o que prometeu. E depois, quando temos isso, quando temos esta fé, o que precisamos de fazer? Vejam, por exemplo, em Salmos 119. Salmos 119. Salmos 119, vamos ler no versículo 9. Salmos 119, versículo 9. Salmos 119, versículo 9. Diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Como é que o homem, o jovem, pode manter puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. Queridos irmãos, acreditar significa que agora temos que fazer. Observar segundo a sua palavra. Esta secção de 9 a versículo 16, digamos assim, aqui no Salmo 119 vemos uma poesia, começando com a letra A, depois a B e a C, e o B é do versículo 9 a 16. E completando esta secção desta poética do versículo 9 a 16, vamos começar a ler a parte final desta parte poética aqui. Versículo 12. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Precisamos de estudar a Bíblia de Deus para aprender os caminhos de Deus, os preceitos de Deus. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos. E nas tuas veredas, isto é, no caminho de Deus, terei respeito. Praticarei, viverei, obedecerei, andei no caminho de Deus. Depois diz assim: terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. Queridos irmãos, vemos aqui este círculo virtuoso. O círculo virtuoso começa com amor. O amor de Deus. O amor de Deus, a graça dele. Então vemos que ele faz promessas, que ele é Deus e é que é o galardoador, o recompensador. Então vamos para este processo, temos esta fé nele, que ele existe. Vamos por este processo de dificuldades, tribulações, paciência, testes provados, isto é, experiência, este caráter, e então temos esta esperança. Vamos por este processo, temos a esperança na vida eterna. E por isso obedecemos. Conforme obedecemos, estamos a ser mais e mais da estatura de Jesus Cristo. Estamos a ser mais como Deus. Estamos a pôr em prática mais o amor para com Deus e o amor para com o próximo. E então o que temos, irmãos? Começamos no amor de Deus e nós agora estamos a pôr o amor de Deus na nossa vida. E temos este círculo virtuoso. Círculo virtuoso. Queridos irmãos, nós precisamos da palavra de Deus. E a palavra de Deus, a Bíblia, faz com que nós sejamos convictos. Convictos. Não é só convencidos, mas convictos no coração. Esta convicção da palavra de Deus, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, que são os dois agentes que nos fazem convictos, uma vez que estejamos convictos, nós precisamos de comprometermos-nos através do batismo, fazemos esta promessa, comprometermos de obedecer a Ele, e depois precisamos ter a coragem de o fazer, de obedecer, com a ajuda do Espírito Santo. Embora haja oposição, embora haja sofrimentos. E o resultado final
é que ficamos convertidos. Se tornamos um homem diferente e uma mulher diferente. Nos tornamos como Deus é, isto é, na estatura de Jesus Cristo. Queridos irmãos, nós temos que praticar. Temos que fazer. Nós praticamos o que nós acreditamos. Nós praticamos o que nós acreditamos. Só quando você pratica, é só então que você acredita nisso. E por isso vemos esta unidade temática da Bíblia, do início ao fim, que neste caso é do plano de salvação. Neste caso, começa com a fé e digamos assim, a fórmula é o amor de Deus. E precisamos de praticar. Porque acreditamos. Porque temos fé. E temos esta esperança. E vê-se este tema que corre desde o início até ao fim da Bíblia. É um tema que corre pela Bíblia inteira. Queridos irmãos, a palavra de Deus tem vários temas que correm pela Bíblia inteira, do início até ao fim. Vamos analisar alguns para vos encorajar. O primeiro está claro, já falámos, é este plano de salvação para virmos a ser filhos e filhas de Deus, para virmos a ser como Deus, filhos e filhas dele. Isso é a nossa esperança, é a nossa meta na vida, é a razão porque é que nascemos, é o nosso destino. Vejamos aqui um bocadinho mais acerca como este tema corre pela Bíblia. Vejam, por exemplo, em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E vejam no versículo 27, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e a mulher os criou. Queridos irmãos, vemos aqui que é para virmos a ser a imagem de Deus. Isto é um processo de desenvolvimento do nosso caráter através de tempo para aprendermos a ter este caráter de Deus, para virmos a ser semelhantes a Ele. Vejam, por exemplo, em Romanos capítulo 8, o mesmo tema. Romanos capítulo 8, versículo 28 a 31. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqui está uma vez mais o amor de Deus. Nós devemos amar a Ele. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito dele? Para sermos filhos e filhas dele, por causa do amor dele que ele tem, pela graça que ele tem para conosco. E continuando assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. E como vimos em Gênesis 1, 26 e 27, esse é o plano, é o destino para toda a humanidade, para todo o ser humano. A fim de que ele seja, à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Sim, Jesus Cristo foi o primeiro, foi gerado, o unigênito de Deus, mas foi o primogênito neste caminho, o que está a seguir, a dar-nos este caminho para nós virmos a ser gerados, através do Espírito Santo, neste caminho para sermos filhos e filhas dele, o primogênito. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. É como se, é fato, como se já tivesse acontecido. Ainda não aconteceu, está claro. Mas este é o plano dele. E ele existe. Ele é o galardoador. E ele o fará. Ele não mente. É como se já tivesse acontecido. Vê-se aqui esta unidade temática da Bíblia. Embora tenha sido escrita por vários autores, mas foi respirada, assoprada pelo Espírito Santo de Deus. E por isso todos os autores têm este tema que corre do início até ao fim da Bíblia,
esta unidade temática de Gênesis a Apocalipse. Vejam, por exemplo, no livro de Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21, versículo 7. Diz assim, o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei seu Deus, e ele me será filho. Esta unidade temática de Gênesis a Apocalipse, para virmos a ser filhos e filhas de Deus. Deus tem um plano para nós. E por isso temos uma grande esperança. Esperança física que nós, às vezes, não tenhamos essa esperança na coisa física. Mas temos esta esperança espiritual. E Ele é capaz de fazer o que Ele prometeu. Vejamos outros exemplos de temas na Bíblia. Por exemplo, existe um inimigo neste processo. Vejam em Gênesis capítulo 3, versículo 1, diz assim, mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. E depois vê-se no versículo 4 que a serpente mentiu e disse, é certo que não vais morrer. Estava a mentir. Todas as pessoas morrem. Estava a mentir. E vejam, ao fim, no Apocalipse, no capítulo 20. No capítulo 20 da Apocalipse, no versículo 1, diz assim, então vi descer do céu, o anjo tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente, e segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, o Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Satanás, finalmente, é aprisionado. Vê-se que Satanás, esta história, vê-se do início até ao fim. Vê-se também esta unidade temática em que este inimigo foi um rebelde e que se rebeliou e causou destruição. Vejam, por exemplo, em Isaías 14. Isaías capítulo 14, versículos 12 a 16. Isaías 14, versículo 12 a 16. Diz assim, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que delimitabas as nações. Até Jesus Cristo disse que ele viu Satanás a cair, atirado para a terra. Versículo 13. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Vê-se que Satanás teve este desejo de ser semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo dos abismos. Os que te virem te contemplarão, hão de filtrar-te, hão de fitar-te, hão de olhar, filtrar-te e dizer, é este o homem, o ser que fazia estremecer a terra e tremer os reinos? Caros irmãos, foi um rebelde. Esta rebelião dele fez com que ele fosse atirado do céu. E quando foi atirado do céu, causou uma destruição na terra. E essa destruição é descrita em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. Diz assim, no princípio Deus criou os céus e a terra. E está claro que quando Deus criou bonito. Mas depois diz, a terra, porém, estava, ou veio a ser, estava sem forma e vazia. Porquê? Por causa da rebelião de Satanás, ele foi atirado para a terra. E a terra então ficou toda sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Tinha havido uma grande inundação, digamos assim, um grande dilúvio mundial, e então o mundo todo estava nas trevas, na escuridão, estava sem forma e vazia. E vai haver outra rebelião. Podem ler isso em Gênesis, em Apocalipse capítulo 12, mas vejamos essa rebelião, Apocalipse capítulo 20. Vemos agora no Apocalipse capítulo 20, versículo 7 a 10. Diz assim, quando porém se
completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. E o número delas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos na cidade. E a cidade querida desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. E o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontravam, onde já tinham sido lançados, não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Isto é, o diabo e os seus demónios serão atormentados de dia e noite pelos séculos dos séculos. Queridos irmãos, vê-se aqui que haverá uma reunião final. Uma rebelião final. E vê-se então esta união temática na Bíblia, do início até ao fim, acerca de há um inimigo, que este inimigo destruiu, que rebeliou, mas ele próprio vai ser posto de lado, vai ser aprisionado. Outros temas da Bíblia, por exemplo, vê-se que na Bíblia, ao início, vê-se em Gênesis capítulo 1, versículo 16, diz assim: E fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. Fez o sol para governar o dia, indicando que precisamos de luz. Precisamos de luz. Significado espiritual, precisamos da verdade, da luz da verdade. Precisamos de Deus na nossa vida. Depois, vê-se que em Apocalipse, capítulo 21, versículo 23, diz assim: A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus o iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Ao fim desta história, nesta unidade da Bíblia, vê-se que vai haver luz, mas a luz não vai ser necessitada pelo sol, mas simplesmente pelo estarmos perto de Deus e Deus estar connosco e termos a verdadeira luz que vem de Deus. Porquê? Porque Deus reina. Deus está a governar o mundo. Vejamos outro exemplo, que também, além do dia, também havia a noite. E vejamos então no Gênesis capítulo 1, versículo 5. Diz assim: E chamou Deus à luz dia e às trevas noite. Houve tarde e manhã. O primeiro dia. Começa com a tarde, começa com a noite. Vê-se aqui que, significando que inicialmente há falta do conhecimento de Deus, que é a noite, mas depois vem a luz. Vem a luz. E vejam então em Apocalipse, capítulo 22, versículo 5, que diz assim: Então já não haverá noite. Porquê? Nem precisam eles da luz da candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Porque não vai haver mais falta da verdade de Deus, da liberdade de Deus. Vejamos outro exemplo. Em Gênesis vê-se que Deus criou o jardim do Éden. Vejamos o capítulo 2, versículo 8 e 9, diz assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, em direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida, no meio do jardim. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vê-se aí a árvore da vida, aí no início. Deus criou um jardim do Éden, em que havia paz e descanso com a árvore da vida. Mas, vê-se no versículo 16, por causa do pecado do Adão e da Eva, no versículo 16, vê-se aí: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden. E depois no versículo 3:24, vê-se: E o homem, porque pecou, diz assim, foi expulso do jardim do Éden. E pôs ali os querubins para guardar o caminho da árvore da vida. O homem foi expulso do Éden e foi expulso de ter
a árvore da vida, simbolizada, simbólico do Espírito Santo, para nós termos a vida eterna através do Espírito Santo. Mas vemos que, ao fim, nesta unidade bíblica, o plano é a salvação, é para virmos a ter a árvore da vida. Então vê-se no Apocalipse, capítulo 22, versículo 14, e eu vou deliberadamente ler da Almeida Corrigida e Fiel, porque é uma tradução mais fiel neste versículo, e que diz assim: bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos. Porquê? Porque não estão pecados, porque pecaram, tinham sido expulsos do jardim do Éden e da presença da árvore da vida. Diz assim: bem-aventurados que guardam aqueles seus mandamentos, não há pecado, para que se tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Vê-se aí que esta unidade bíblica do início até ao fim. Uma unidade bíblica. Depois vocês podem ler outras unidades bíblicas. Por exemplo, vejam o caso do primeiro Adão. Em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, versículo 18. Diz assim: também disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idónea. Vê-se aqui o primeiro Adão e o casamento. E o casamento do primeiro Adão com a Eva. Mas depois, mais tarde, vemos que este primeiro Adão é, digamos assim, simbolizado depois pelo segundo Adão que veio, que é Jesus Cristo. É comparado, digamos assim, comparado com o segundo Adão. E vejam em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44 e 45, 45, diz assim: pois assim está escrito, o primeiro homem, o Adão, foi feito um ser vivo, uma alma vivente, um ser vivo, uma pessoa com vida. Mas o último Adão é um espírito vivificante. O último Adão, que é Jesus Cristo, é um espírito que dá a vida. Porque o primeiro Adão foi um ser vivo, mas morreu, porque pecou. Mas o segundo Adão, que é Jesus Cristo, é um espírito vivificante, é um que dá vida a outros. Porque Adão nos deu a morte. Foi um ser vivo, mas morreu, nos deu a morte. O segundo Adão nos dá a vida. E vê-se por isso esta continuidade na Bíblia, que houve o primeiro Adão, e o primeiro Adão se casou com a Eva. Vê-se então o segundo Adão, que é Jesus Cristo. E vê-se então o simbolismo do casamento entre Jesus Cristo e a Igreja, que se vê isso em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 23, que diz assim: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da Igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Está aqui a comparar o homem, o Adão, que é o cabeça da mulher, da esposa. Ele vai comparar aqui Cristo, o segundo Adão, que é a cabeça da sua esposa, que é a Igreja. Vejam também no versículo 25. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a Igreja. Está a dizer, homens, amem a vossa esposa, assim como Cristo ama a Igreja. E é uma lição para os homens. Como é que Cristo ama a Igreja? É dessa maneira que nós precisamos ser. É dessa maneira que nós precisamos ser. Vê-se este tema que começa no Gênesis e acaba no Apocalipse. Porquê? Porque vemos no Apocalipse capítulo 19, Apocalipse capítulo 19, versículo 7 a 12, vê-se assim o casamento ou as bodas do Cordeiro, que é Jesus Cristo a casar-se com a Igreja, que agora é ressuscitada neste período. Vê-se esta unidade temática na Bíblia, do início até ao fim. Há uma grande unidade na Bíblia. Queridos irmãos, deixem-me dar vários exemplos. Outro. Por exemplo, o grande profeta, que é Jesus Cristo, de que Moisés profetizou em Deuteronômio 18, versículo 15 a 19. Mas depois vê-se em Atos 3, 19 a 24, que esse grande profeta é Jesus Cristo. Vê-se esta continuidade. Vê-se a continuidade da Bíblia da redenção. A necessidade de comprar, de redimir. A necessidade de justificação. A necessidade de apropriação.
digamos assim, agradar a Deus, para cobrir os pecados. Isso é descrito através da Bíblia. E há muitos outros temas que correm pela Bíblia. Deixe-me ensinar alguns para vocês fazerem um estudo bíblico quando têm tempo acerca destes temas e verem a unidade da Bíblia nestes temas do início até ao fim. Por exemplo, a justiça de Deus. Cristo como o tema central. O reino de Deus. Ser um tutor ou guardoador do seu irmão. É um tema que corre do início até ao fim da Bíblia. O plano de salvação de Deus, que corre do início até ao fim da Bíblia. A paciência, o sofrimento, a capacidade de sofrer pacientemente de Deus, corre do início até ao fim da Bíblia. Queridos irmãos, há muitos temas que correm pela Bíblia inteira, do início até ao fim. Há uma unidade temática na Bíblia. Queridos irmãos, não há razão porque é que nós não podemos crer na Bíblia, na Palavra de Deus. Nós temos que crer. E essa crença requer obediência. E essa obediência, queridos irmãos, é feita porque temos fé, porque temos esperança e guardamos essa fé, guardamos essa esperança e por isso pomos, digamos, a fórmula que é o amor de Deus em prática na nossa vida e praticamos e obedecemos. E praticamos e obedecemos porque acreditamos. Queridos irmãos, nós precisamos de acreditar. Então, conheceremos a verdade e a verdade nos libertará, como lemos em João 8:32. Sim, queridos irmãos, a verdade da palavra de Deus fará com que você seja libertado.